Atos 19, versículo 23. Repete comigo, adoração bíblica. Diz assim: por esse tempo houve um grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Irmãos, nós vamos falar sobre adoração. E quando nós falamos sobre adoração, não podemos deixar de falar em idolatria. São palavras antagônicas: adoração e idolatria. E quando a gente fala de adoração e idolatria, a gente passa a entender que o nosso maior desejo na vida é de mudar. Quando a gente sai da igreja no domingo, a frase que aparece no seu subconsciente é: a partir de amanhã vai ser tudo diferente. Sim ou não? E por que no dia a dia não é diferente? Abraham Kuyper, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, nós fomos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. E nós não fizemos esforço nenhum para alcançar essa salvação. Nós não tínhamos mérito nenhum para alcançar essa salvação. Só que o Abraham Kuyper, ele vai dizer outra coisa muito interessante. Ele vai dizer que na vida cristã, nós também somos contemplados com a graça. Mas graça, na vida cristã, é acompanhada de obediência. Você foi salvo, não teve obediência nenhuma para a sua salvação. A sua obediência para Deus era um trapo de imundícia. Você não conseguiu chamar a atenção de Deus através da sua obediência. Mas a graça que te acompanha na vida diária é uma graça em cooperação. Abraham Kuyper vai falar isso, é uma graça em cooperação, no sentido de que Deus dá graça para a minha vida, para a minha caminhada, mas eu não refugo essa graça, eu não rejeito, muito pelo contrário, eu pego essa graça e transformo essa graça em frutos de obediência. É isso que nós vamos falar nesses 2 meses. A graça está contigo, a graça está comigo, mas eu preciso dar uma resposta a essa graça. Se você tem um caminho para andar, e esse caminho é um caminho certo, e te aparece outro caminho que é o caminho tortuoso, você acabou de sair do culto de domingo, na segunda-feira aparecem 2 caminhos para você, um caminho certo e um caminho errado. Você sabe que se você passar por aquele caminho errado, você vai cair, você vai ser tentado, você não vai conseguir resistir. Então o que você tem que fazer? Bom, a graça já está contigo. Só que muitas pessoas, mesmo estando com a graça, resolvem passar por aquele caminho, onde tem uma pessoa que te atrai, onde tem algo que te chama atenção, onde tem algo que te leva para um ambiente esquisito. Então, o homem que está debaixo da graça, ele resolve ir pelo caminho que ele sabe que não é um caminho comprometedor para a vida dele. Essa é uma atitude sua. É uma atitude sua. O Abraham Kuyper, traduzindo o que ele quis dizer, é justamente isso. A graça da salvação não dependeu do meu esforço, nem do seu esforço. Mas na caminhada nós continuamos tendo essa graça,
mas essa graça, ela é acompanhada das obras, é acompanhada da obediência, é acompanhada do discipulado. É isso que o Dietrich Bonhoeffer fala, da graça barata e da graça preciosa. O que é a graça barata? Graça barata é você receber a graça e viver como se ela não existisse. E viver como se você não tivesse recebido. E assim acontece na vida cristã. Às vezes a gente está debaixo da graça, mas a gente vive como se não tivesse. Porque a nossa vida é de fofoca, a nossa vida é de intriga, a nossa vida é de confusão, de bagunça, de manipular os outros, de julgar os outros, de condenar todo mundo. Nada presta, eu sou bom e mais nada presta. Senhor, muda a minha atitude mais rápido possível. Mas também que eu possa trilhar o caminho do discipulado. Vivemos esse dilema entre viver segundo os nossos desejos e viver a palavra de Deus. O Francis Schaeffer ele diz uma coisa muito interessante. O mundo busca paz pessoal e o mundo defende a sua liberdade individual a qualquer custo. Gente, a nossa liberdade não é a liberdade de Cristo. A nossa liberdade é para a gente fazer o que a gente quer. A liberdade de Cristo é para a gente fazer o que Ele quer. O efeito da queda é a idolatria. Por que nós fomos chamados por Cristo e fomos colocados como adoradores? Porque o efeito da queda foi a idolatria. Motivo pelo qual a nossa adoração precisa ser correta, precisa ser bíblica, precisa ser Cristo no centro de tudo. O mundo atual é um mundo muito complicado. O Peter Jones fala que nós queremos reinventar Jesus ao nosso modo. As pessoas estão reinventando a Jesus. E ele cita William Black dizendo o seguinte: qual é a visão de Cristo que você tem? Para uns, é o maior inimigo de minha... A visão de Cristo que vês é o maior inimigo de minha visão. Nós dois lemos a Bíblia dia e noite, mas um lê em preto e o outro lê em branco. A pessoa está enxergando Jesus de um jeito e o outro está enxergando Jesus de outro. Jesus não tem duas formas de enxergar a Jesus. Só existe uma forma de enxergar Jesus. Ele é o Salvador das nossas vidas. E além de ser Salvador, na vida prática, na sua caminhada, Ele nos ensinou como nós deveríamos ser em relação a Deus. A vida de Jesus é um discipulado, por quê? Porque a vida de Jesus nos ensina como nós deveríamos ser. Jesus se encarna, Jesus se faz carne, com dois objetivos. O primeiro objetivo de Jesus ter se feito carne, é Jesus nos salvar. É cumprir na obra da cruz, efetivar na obra da cruz a salvação do seu povo. O segundo objetivo de Jesus ter vindo em carne, é Ele nos ensinar como o povo dele deve se relacionar com Deus. Você já imaginou o próprio Deus dizendo: eu vou descer na terra para ensinar para o povo como eles devem se relacionar comigo mesmo? Querido, o segredo para mudar é identificar e desmontar os falsos deuses que estão no nosso coração. Aqui no contexto, nós temos deuses. A deusa Diana, não é a Diana que está aqui, não. Mas hoje existem falsos deuses, existem deuses imperando na nossa vida, e o segredo para mudar é identificar isso. Entendemos uma cultura, e só entendemos uma cultura quando nós conseguimos discernir os ídolos que estão permeando nessa cultura. Tem muitos ídolos que estão permeando a nossa cultura. A igreja, a gente luta muito contra o romanismo e continua, e devemos lutar contra algumas coisas que a gente não concorda. Essa foi a raiz da reforma protestante, mas existem outros ídolos que permeiam as nossas vidas. E nós temos que identificar esses ídolos. Talvez não sejam os ídolos aqui de Atos 19. Os ídolos ligados aos deuses pagãos do mundo greco-romano, mas existem outros. Idolatria não é simplesmente uma forma de rito, mas um padrão de vida.
Nós estabelecemos um padrão de vida, nós adquirimos valores, nós transformamos objetos em deuses, e nós precisamos entender que idolatria é um padrão de vida, e um padrão de vida que às vezes a gente não se dá conta. Não pode adorar imagens de escultura, também concordo. Mas idolatria é muito mais profundo do que adorar imagens de escultura. Às vezes a gente entra na casa de alguém que tem imagens assim, a gente sai condenando tudo, igual aquele pastor que por uma infelicidade pegou lá e chutou aquela santa lá. Eu não concordo com a imagem, escultura, mas idolatria está muito além disso. Idolatria está muito além do que você vê. Idolatria é uma cultura encarnada na nossa vida, e só a pregação do Evangelho para desmoralizar essa cultura. Só a pregação do Evangelho para pegar essa cultura e reduzir aos pés do Senhor, e colocá-la como pó. Reduzir. Só a pregação do Evangelho. Por que eu creio na pregação, conforme diz o Stott? Porque a pregação desmascara os deuses modernos, pós-modernos. A pregação do Evangelho desmascara os deuses de todas as épocas. Assim como a pregação do Evangelho desmascarou os deuses aqui no livro de Atos, a pregação do Evangelho desmascara todos os deuses que nos cercam e que estão padronizados na nossa forma de pensar, estão padronizados na nossa forma de agir, estão padronizados na nossa forma de ser. O livro de Atos é dividido em 3 partes. Primeira parte, a vinda do Espírito Santo para estabelecer a igreja, formou a identidade da igreja. Segundo, a expansão. Terceiro, as viagens. O capítulo 13 ao 21, até onde nós estamos, é uma história da viagem. Uma história que Paulo tem fugas e mais fugas, porque Paulo se depara com ídolos, Paulo se depara com deuses, Paulo se depara com movimentos culturais que estavam contra o Evangelho, e por isso que cada lugar que Paulo chegava era uma aventura, porque Paulo se deparava com a cultura de falsos deuses. Talvez a nossa vida cristã vai ser uma viagem tortuosa, porque lugares onde nós pisamos, nós vamos nos deparar com a cultura antibíblica. Por que eu tenho que ser sal? Por que eu tenho que ser luz? Conforme Mateus capítulo 5, porque sendo sal e sendo luz, eu desmascaro essas idolatrias onde eu coloco a planta dos meus pés. Talvez não mude tudo, mas pelo menos desmascarar eu vou. É o que aconteceu aqui. Esse Ourives aqui fez uma reunião, imagina aquela reunião de associação. Na beira da praia tem muitas associações de artesãos. Diz, rapaz, vamos fazer uma associação. A pregação desse cara aí está acabando com a nossa venda. A pregação desse cara aí está acabando com a nossa prosperidade. Por quê? Porque a venda dos objetos era a fonte de lucro principal dessas cidades. Onde a pregação do Evangelho chega, a idolatria da ideologia, a idolatria da falsa prosperidade, essas ideologias, elas são destronadas. É incrível. Elas são destronadas. Do capítulo 16 ao capítulo 19, as boas novas se espalham pela Europa. No capítulo 17, no texto que nós estamos, a pregação ela acontece no ambiente pagão, e Paulo desafia, no capítulo 19, versículo 26, os deuses de Éfeso. Éfeso tinha artífices, trabalhavam com prata. Por quê? Porque era uma cidade que tinha uma peregrinação religiosa muito forte. Tome cuidado, porque toda idolatria está dentro do contexto sócio-religioso. E o texto destaca aqui um tumulto em Éfeso. Esse tumulto é pelo confronto de pregar o Evangelho, e esse confronto de pregar o Evangelho atrapalhou os interesses econômicos e religiosos do povo. O povo deixou de ganhar dinheiro. Quer acabar com a visão da teologia da prosperidade? Prega o Evangelho. Vai tirar toda a base.
A deusa era adorada na forma de uma estátua. O templo era o orgulho da cidade e fonte de renda. A pregação de Paulo, sabe o que aconteceu com a pregação de Paulo? Sabe o que aconteceu com a pregação de Paulo? Perda de renda. O povo começou a ficar pobre. Enquanto na pós-modernidade o cara prega para o povo ficar rico, a pregação de Paulo o povo fez para ficar pobre. É assim mesmo, quando a gente prega a palavra de Deus, o cara que sonega o imposto, ele tem que voltar a pagar o imposto. E pagando o imposto, ele vai deixar de ficar rico como ele estava ficando. Você pega uma sociedade capitalista e você diz, poxa, fulano enriqueceu. Tem duas alternativas, ou ele era muito honesto, que é o caso do Silvio Santos, ou ele era muito desonesto, sonegava imposto completamente. E Paulo já viveu isso. Paulo vivenciou isso. A pregação dele causou um efeito contrário. Vem para Jesus que a sua vida vai mudar. A pregação de Paulo foi diferente. Vem para Jesus porque você vai perder a sua renda. Você vai deixar de vender esses objetos ligados aos deuses estranhos. Demétrio marcou uma reunião com os artesãos da cidade e ele argumentava, olha, essa pregação aí afasta as pessoas. A pregação desse homem está tirando as pessoas dos deuses estranhos. Tirando as pessoas dos deuses estranhos, a nossa venda cai. Por isso que a adoração bíblica tem a ver com idolatria. Se os deuses forem desmascarados, a nossa adoração volta a fluir. Se os deuses forem desmascarados, a nossa adoração volta a fluir. Aquela sensação de que às vezes você está orando e a oração não está passando do teto. A gente precisa desmascarar os deuses que estão na nossa vida. Esses deuses, quando são desmascarados em nós, não queira desmascarar o Deus que está no seu irmão. A igreja tem esse problema, a gente quer desmascarar o Deus que está no outro. Não, o Deus, pastor, a família daquele irmão lá se tornou o Deus dele. Pare de se preocupar com o Deus do irmão e preocupe com o Deus que está em você. O Deus estranho que está em você. Por que os relacionamentos se tornam insuportáveis às vezes? Porque a gente quer descobrir os deuses estranhos que estão permeando na vida dos nossos irmãos e nós não queremos ser desmascarados com os deuses estranhos que estão em nós mesmos. Olha, a pregação desse homem está afastando as pessoas da adoração dos deuses, nós temos que fazer alguma coisa. E quando a gente transfere, quando a gente faz uma ponte de Atos para hoje, a gente identifica que a mesma coisa acontece, só que muda de nome. O verdadeiro Deus do seu coração é para onde seus pensamentos vão sem esforço, quando não há mais nada exigindo a sua atenção. Quando você cumpriu todas as tarefas do lar, quando você trabalhou durante o dia, quando você fez tudo o que você tinha que fazer e você para no sofá para relaxar e tomar aquele Toddy com negresco, é nesse momento que os deuses estranhos começam a te atacar. Quando você já fez tudo o que tinha para fazer, quando você já cumpriu todo o protocolo, quando você já foi para a igreja, se desfez daquela cobrança moral. Igreja não é cobrança moral, igreja é o povo regenerado, reunido, santo, em torno de Jesus Cristo. Mas para muitas pessoas, a igreja é uma cobrança moral. Porque talvez não tiveram um encontro real, genuíno com o nosso Jesus. Aí a igreja se torna uma cobrança moral. Insuportável. E às vezes a gente está lá, tomando o nosso todinho lá, e é nesse momento que os falsos deuses, que os nossos ídolos se manifestam. Ai, Jesus. Sabe quando você sonha acordado? Sonhar acordado é um perigo. Por um lado é bom, porque isso amplia a sua visão. Homens visionários são homens que sonham acordado. Por outro lado, sonhar acordado pode trazer falsos deuses na sua vida, pode fazer de você um idólatra. Porque quer alcançar aquilo, para provar para todo mundo que você venceu.
que a sua vitória hoje tem sabor de mel. São sonhos acordados, você está acordado. E quando a gente está dormindo, a gente não tem domínio, a gente sonha cada coisa louca, cada coisa maluca que vem, você fala, meu Deus, isso é morte ou é vida? Aí você vai lá na casa do irmão Tiãozinho, o irmãozinho, interpreta esse sonho para mim aí. Ah, sonhar com lagartixa é ruim, sonhar com isso aí é bom. Vira uma crendice danada que você não sabe o que é evangelho, o que é crendice popular. Muito bem. Pastor, quando eu sonho com sapo cururu, na beira do rio. Quando eu sonho com sapo, pode saber, pastor, tem alguém falando mal de mim. Quando eu sonho com isso, pode saber, Batata. Bom, eu não quero interpretar o seu sonho, nem quero dizer que se você está certo ou está errado nas suas interpretações, nem quero dizer para você também que você errou. Talvez você tenha acertado mesmo, isso é uma loucura. Mas eu quero dizer para você que sonhar acordado é perigoso. O que ocupa nossa mente quando nós não temos mais nada para nos preocupar? Seus filhos estão criados, você está com um bom salário, você está estruturado, você não tem mais nada para se preocupar. Se prepare. Quando você alcançar todos os seus objetivos, quando você disser assim, está tudo feito, está tudo arrumado, os falsos deuses vão atormentar a sua vida. Porque enquanto a gente está ocupado, a gente está focado em resolver a vida. Mas quando a gente para descansar, meu irmão, isso é tão perigoso. Como você responde a oração que não foi respondida? Você quer ver um crente nervoso? É quando durante a semana tudo vai mal. Eu, como pastor, já tenho essa experiência. Eu já fiz uma estatística mental, não sei qual é a porcentagem, mas eu digo, quando a pessoa vai mal na vida profissional, meu irmão, segura a onda que lá vem pancada. Isso é uma análise que eu faço desde o início do meu ministério. Se a pessoa recebeu uma notícia ruim durante a semana, a primeira coisa que ela vai tentar fazer é sair do ministério que ela está. Por quê? Porque a idolatria em relação ao sucesso é tão forte, que quando isso é abalado, meu irmão, quando isso é mexido, não tem igreja que segure a onda. A idolatria da performance pessoal é tão forte que se isso for mexido, se tocarem nisso, segura a onda que eu vou boicotar, eu vou puxar o tapete. Isso acontece na nossa vida. A gente precisa identificar essas coisas. Como é que nós gastamos o nosso dinheiro? A forma como nós gastamos o nosso dinheiro pode revelar algum tipo de idolatria. Você que sabe. É você que sabe. A rotina, o culto, a profissão de fé, a leitura bíblica, mas na prática, eu estou perdoando, eu estou amando, mas na prática o que eu faço? A leitura se tornou simplesmente um meio de conhecimento. Meus amados irmãos, a leitura do Evangelho não é somente para conhecer, mas é para saber, como diz o Van Hooser. Eu estudo para saber e vivo para ter sabedoria. Essa palavra precisa encarnar na nossa vida. O Evangelho precisa encarnar e precisa desmascarar esses falsos ídolos que há na nossa vida. Tem pessoas que são extremamente persuasivas e carregam as outras com uma lábia terrível. Irmãos, seja você. Tenha uma opinião formada. E a sua opinião tem que ser bíblica. Ela não pode ser simplesmente cultural, porque você é o homem da Bíblia, você é o homem do caminho, assim como Paulo. A Bíblia é o nosso referencial. Você sabe qual outro tipo de idolatria que existe? Idolatria das ideologias. Os ídolos do nosso tempo. Ídolos que foram formados pela cultura. E essa cultura se torna hegemônica. Eu vou te dar um exemplo. Há alguns anos atrás, a gente entrava no shopping. Se a gente visse duas pessoas do mesmo sexo se pegando, a gente chamava o segurança. Dizia, olha, aquilo lá não pode. Aquilo lá é imoral. Mas hoje, nós nos acostumamos. Por quê? Porque a cultura se tornou hegemônica.
A cultura está prevalecendo. E qual é a resposta nossa da igreja para isso tudo? A gente chega, esses dias eu fui no Brasília Shopping, eu fiquei horrorizado. No intervalo de 1 hora, eu vi 3 casais de homossexuais se beijando. Eu fiquei, meu Deus, a coisa está ficando muito normal. A cultura ficou hegemônica. Mas por que isso aconteceu? Porque existe uma idolatria da ideologia. Irmãos, tudo que é ideológico pode te conduzir a uma idolatria. Não se prenda a ideologias, se prende à palavra de Deus. A ideologia, ela te cega a tal ponto. A ideologia te deixa de uma forma tão desconexo, que você não consegue olhar para o outro lado. Isso já acontece comigo sempre. Sempre eu tenho que me desfazer dessa idolatria da ideologia. Achar que uma coisa, aquilo ali. A única idolatria que eu preciso ter é a idolatria da palavra de Deus. Essa eu posso idolatrar mesmo. Principalmente se eu colocar em prática. A gente precisa fugir dessas idolatrias. A formação da cultura tem uma influência. E as ideologias se tornam hegemônicas. E qual é a função da pregação do Evangelho? A função da pregação do Evangelho é expor o falso Evangelho. Levando a nossa mente a cultivar a obediência de Cristo Jesus. Somente. Romanos 12, versículo 1, é um texto clássico que fala sobre isso, que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável diante do Senhor. E agradável diante de Deus. A gente não pode apresentar os nossos corpos aos ídolos do nosso tempo. É só você e Deus que sabe os ídolos que são criados na sua vida. O líder pode ser uma autoridade, pode ser uma liderança, pode ser uma ideologia, pode ser um objeto. O conceito de idolatria é muito mais amplo. Pode ser uma série de coisas. E a gente encarna aquilo e pronto. A gente encarnou aquilo. O que tem que encarnar na minha vida é o Evangelho. A partir do Evangelho eu faço uma cosmovisão do mundo, ou seja, eu faço uma leitura do mundo. O crente, o regenerado em Cristo Jesus, ele vive dessa forma. O Evangelho encarna na nossa história, e a partir dessa encarnação do Verbo, a partir dessa encarnação da palavra de Deus nas nossas vidas, nós começamos a fazer uma leitura do mundo. Você sabe qual é o problema da idolatria? É que às vezes a gente faz uma leitura do mundo com um princípio do mundo. A leitura que nós fazemos do mundo não é com o princípio do mundo. A leitura que nós fazemos do mundo é com a palavra de Deus. Por que que muitos cristãos, às vezes, incluindo eu, incluindo nós, nos tornamos idólatras? A maioria das vezes que eu me pego em idolatria é quando eu deixo de usar um princípio bíblico para entender aquilo que está ao meu redor. Porque se eu creio que a palavra de Deus é inspirada por Deus, é a autoridade da minha vida, eu não posso compreender o mundo de outra forma. Eu não posso fazer uma leitura do mundo de forma subjetiva. O Deus desse século é a leitura subjetiva do mundo. Cada um pensa o que quer, porque cada um é livre. O Evangelho nos ensina diferente, que nós não somos livres, conforme os princípios desse mundo, desse século. O Van Hooser diz: a adoração é perigosa. Adorar é perigoso, por quê? Porque nos desperta para Cristo, nos ameaça a derrubar as mesas dos cambistas, abala nossas ideias. Adoração bíblica abala as nossas ideias. O nosso ideal é todo abalado. A adoração bíblica genuína, rapaz, gera uma revolução. Às vezes a gente fica até revoltado. A gente fica furioso. Porque mexeu comigo. Essa leitura da Bíblia em relação ao mundo mexe com a gente. Por quê? Porque abala as nossas ideias. Destrói a nossa autoimagem. A nossa autoimagem é carregada de uma briga intelectual. A gente quer fazer prevalecer o que eu penso. Isso é uma briga intelectual.
Mas o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus, acaba com essa nossa autoimagem. E o Evangelho passa a encarnar na nossa vida. E a partir do Evangelho, eu exerço influência no mundo, na sociedade, na cultura. A partir da pregação do Evangelho, eu desmonto os ídolos. A partir da pregação do Evangelho, eu desmonto tudo aquilo que está me prejudicando. De todas as ilusões, aquela que confunde a criatura com o Criador é a mais perigosa e mais tola. Eu quero terminar com algumas implicações práticas. Aquele tumulto bíblico lá de Atos, capítulo 19, versículo 23, abalou os interesses econômicos. Interesses econômicos ligados à religião. E nós precisamos desmontar esses ídolos. Devemos ser fiéis em meio aos interesses culturais da nossa época, fiéis à palavra de Deus. Existem interesses culturais da nossa época. E qual vai ser a nossa postura? A nossa postura não é pensar de nós mesmos, mas é pensar biblicamente. E às vezes, biblicamente, a nossa resposta não vai ser a mais agradável. Biblicamente, a nossa resposta pode ser repugnada, assim como Paulo foi. Vamos fazer uma reunião. Não pode, esse cara está acabando com a nossa história. Esse cara está acabando, esse cara bagunçou o ambiente, chegou, bagunçou tudo. E às vezes nós vamos ter que chegar em algum lugar e bagunçar alguma coisa. Pode ser indo para as ruas? Pode, mas não vai apedrejar carro, ninguém faça isso, por favor. Sim, o manifesto é altamente aceitável, desde que não haja violência, desde que não haja quebradeira. Somos livres. Os ideais não bíblicos precisam ser quebrados. A idolatria é uma marca de que o coração inteiro está em algo além de Deus. Você sabe quando a sua adoração, a nossa adoração não flui? Quando nós não temos o senso da realidade de Deus na oração. Tem oração que você faz, você não estou sentindo Deus. A realidade de Deus. Peça perdão desses ídolos que estão formando o seu coração. Esses ídolos obscurecem o seu entendimento da Bíblia. O arrependimento de Deus vai fazer com que você se volte para a palavra de Deus. As ideologias, elas são subversivas. Às vezes ela te faz ficar tão furioso, com tanto ódio, que esse ódio toma lugar do amor de Deus na sua vida. E você passa a olhar o seu próximo como um adversário. E não é. O seu próximo é um irmão em Cristo que está contigo nessa caminhada. O seu próximo é uma pessoa que te ama, mas não necessariamente pensa igual a você. Então essas questões não podem acabar com a sua vida, com a sua cristandade, com a sua prática. Você não pode deixar o ódio tomar conta do seu coração. O ódio não pode tomar conta da nossa vida. Nós precisamos nos alegrar em Cristo, é o que diz a carta de Paulo aos Filipenses. Essa alegria, ela faz parte desse senso de que Deus é tudo em todos. De que embora a minha vida não esteja tão boa, mas Deus está comigo. Embora não esteja tudo certo, mas Deus está comigo. Embora eu esteja sendo desonrado, mas Deus está comigo. Embora eu tenha fartura hoje, amanhã não tenha fartura, mas Deus está comigo. Nós desmascaramos os falsos ídolos, levando a nossa vida a uma adoração correta, uma adoração que realmente reconhece Cristo como tudo em todos. A adoração é antagônica em relação à idolatria. Porque a idolatria coloca coisas, pessoas, ideologias entre você e Cristo, entre você e o Evangelho. Eu não estou aqui para apontar você. Eu estou aqui junto com você para que eu e você sejamos iluminados pelo poder da palavra, para que esses ídolos que estão na nossa vida caiam. Eles precisam cair, para que a gente volte a adorar como a gente adorava. Vamos frear Paulo, porque a pregação dele está tirando a nossa economia. Está tirando a nossa economia aqui.
está acabando tudo, o povo está se convertendo, está acabando com a... Nossa, como é que a gente vai vender mais os santinhos? Não tem como. A pregação do Evangelho é poderosa. A pregação do Evangelho é maravilhosa. Eu quero encerrar dizendo sobre essa pregação de Paulo. A pregação do Evangelho faz o que você não consegue fazer. Pelo poder do Espírito Santo, a pregação do Evangelho desnuda a sua alma. A pregação do Evangelho nos coloca de frente ao espelho celestial e nos mostra quem nós somos, pecadores, precisados, necessitados da graça, necessitados de viver essa graça na prática, no dia a dia. Meu irmão, vamos desmascarar os falsos deuses que estão dominando a nossa vida, que está atrapalhando a nossa adoração, que está tirando o nosso tempo de orar para ficar falando mal dos outros, que está tirando o nosso tempo de leitura bíblica para ficar fomentando ódio contra o próximo. Jesus não tinha tempo para fomentar o ódio. O tempo precioso que Jesus teve de ministério foi para fomentar a justiça de Deus, foi para fomentar a paz de Deus. Então, aonde eu e você chegarmos, que a paz do Senhor esteja no nosso meio. E onde a paz do Senhor está, a idolatria não tem como ficar, a idolatria some.